Estamos ao vivo? Boa noite! Estamos chegando para falar sobre temperamentos. Na noite de hoje, temperamentos. Vou colocar o tema fixado para quem chegar depois não se perder. E vou chamar algumas pessoas também. Deixa eu fixar. Fixando. Não fixa? Oi, Mimo Festas. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Uma forma de ajudar a gente a lidar com as crianças. Ai, fixei. Estou fixando o nosso tema. Boa noite. Deixa eu convidar algumas pessoas. Avisar que a gente tá ao vivo. Porque no final da nossa live hoje, se alguém quiser entrar ao vivo comigo para tirar dúvidas, eu vou estar à disposição. Eu vou abrir o convite, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Alguém tem ideia sobre o que seja? Qual seja o seu temperamento? Como isso pode ajudar? Vamos lá. Ó, entrou bastante gente. O Galdino, a Pamela, boa noite, gente. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre temperamentos. Queria ter uma ideia de o que vocês sabem a respeito, se vocês já ouviram falar, se vocês sabem qual é o temperamento de vocês, se vocês quiserem colocar para mim ter uma ideia como é que é por aí, vai me orientar, tá? Eu queria começar falando que na Constituição do Ser nós temos um tripé, onde nele a gente tem o temperamento, o caráter e a personalidade. Então, né, o principal hoje que a gente vai falar é o temperamento. O temperamento ele é inato. Oi, Aldaleia, boa noite. O temperamento ele é inato, ele nasce com a gente. Porém, nos primeiros estudos sobre temperamento, achava-se que não havia mudança no temperamento. A pessoa nascia, era uma criança de um temperamento X, e ela morria desse jeito. Com os estudos, começou a se ver que o temperamento pode mudar de acordo com o ambiente em que a criança vive, né? Conforme ela for crescendo, né? Então, o ambiente pode sim moldar o temperamento da criança, né, em alguns sentidos. E temperamento, a gente pode descobrir através de testes. Tem testes na internet, é só você colocar lá no Google, testes sobre temperamentos, e você acha fácil qual que vai ser o seu temperamento. Porém, acontece às vezes de dar empate, acontece às vezes de dar muito próximo um do outro. Por quê? Porque nós temos os 4 temperamentos em nós, né? A gente não passa um dia todo da mesma forma, a gente tem predominância de um, tá? Então, quando a gente começa a estudar sobre temperamentos, quando a gente começa a estudar mais sobre educação, na verdade, a gente cai nessa questão dos temperamentos, onde a gente consegue entender que se os pais, se os educadores tivessem conhecimento adequado sobre os tipos de temperamentos, muitos problemas seriam solucionados, muitos equívocos não estariam acontecendo, muitos diagnósticos errados, como TDAH, déficit de atenção, como hiperatividade, não estariam sendo diagnosticados da forma como estão sendo,
Então, o que acontece? Às vezes acontece da criança ser colérica, ela tem por si só um temperamento agitado, ela é nervosa, ela é hiperativa, e por esse temperamento, aí coloca uma criança colérica dentro de uma sala com crianças com temperamento melancólico, que são crianças mais calmas, crianças mais paradas, que se movimentam menos, aí acham que essa criança tem um problema de hiperatividade. A Pamela falou, ótimo tema, Fernanda. Essa semana estava olhando para comprar um livro sobre esse tema. Que legal, Pamela. Que bacana. É muito interessante a gente ir atrás disso, realmente. Ajuda a gente a lidar com outros adultos e principalmente com as crianças. Porque a gente começa a entender que é o jeito da pessoa, né? Que é inato da pessoa, que tem muita coisa que a gente não consegue mudar. Às vezes a pessoa é tranquila, ela é devagar e a gente quer acelerar. E às vezes a pessoa é muito acelerada e a gente quer que ela fale, que ela seja mais contida. Às vezes a pessoa é expansiva, fala muito, ri alto, e a gente quer que ela fale mais baixo, mas é do temperamento dela. Porém, a minha preocupação, quando a gente começa a estudar sobre temperamentos com a criança, é a gente cair no extremo de rotular. Qual que é o problema de rótulo com qualquer pessoa, mas principalmente com crianças? Porque no momento em que você rotula uma criança, você lava as mãos e acha que aquilo é daquele jeito que você não tem mais nada para fazer com relação àquela situação. E isso é muito danoso e isso é muito preocupante. Por quê? Aí você acha que, não, mas o meu filho ele é colérico e ele é mesmo muito agitado e eu não vou conseguir controlá-lo. E aí você começa a rotular. E aí você não age como deveria agir. Por exemplo, né? A gente vai para um restaurante. Aí você vai com uma criança colérica. No restaurante, é adequado que todos fiquem sentados, né? Você respeitando, claro, a idade de cada criança, né? Porque até uns 3 anos ele tem mesmo dificuldade de entender que é um local para as pessoas ficarem sentadas, comerem e tal, ser mais tranquilo. Mas a partir do momento que você rotula o seu filho como um colérico nervoso e agitado, você em nenhum momento você vai conversar com ele e esperar que ele fique sentado. Então, assim, você está lavando as suas mãos para um negócio que talvez pudesse ser adequado, sabe? Ou pior, a gente transforma a nossa reação. Eu vou dar um exemplo simples, né? Porque dentro de uma mesma família tem vários temperamentos. E até mesmo gêmeos nascem com temperamentos diferentes. Isso a gente consegue ver, tem mãe que vê já na barriga, né? Que tem crianças com temperamentos diferentes. Então, voltando. Desculpa, gente, me desconcentrei. Tem mães que percebem que as crianças já na barriga que tem temperamentos diferentes. Vamos imaginar, aí a criança nasce, aí tem uma que é melancólica, que é mais chorona, por natureza, e tem uma criança que é colérica, que é mais nervosa, né? São 2 temperamentos, um da tristeza e um da raiva. E essa mãe, ela já rotula a criança como a chorona e como a nervosa. Então, assim, no momento em que ela vai para alguma atitude com essas crianças, ela já espera isso da criança. Então, você ao invés de ir tranquilo, por exemplo, socorrer a criança que ela denominou como melancólica, como triste, ao invés dela ir socorrer essa criança de maneira mais calma, mais tranquila, ela já vai pensando, vou lá socorrer o chorão. E as crianças, elas fazem de tudo para nos agradar, porque elas querem ser amadas. Então, tudo que a gente fala sobre a criança, para a criança, ou da criança, é lei para a criança.
Dessa forma, gente, se você fala que a criança é chorona, ela vai assumir para a vida dela, ela vai assumir para a personalidade dela ser chorona. Se você fala que o seu filho é nervoso, que ele é agitado, ele vai assumir para ele esse tipo de personalidade. Então, essa é uma preocupação quando eu venho trazer um tema como os temperamentos, que eu acho importante a gente ter conhecimento, que eu acho válido a gente levar isso para a vida, porque ajuda até nos relacionamentos entre adultos. Porém, é importante a gente saber que na primeira infância a gente consegue moldar muita coisa. E se a gente vai com essa pré-definição, com esse rótulo de que a criança é melancólica e que ela é chorona, eu não vou fazer nada para que ela não seja chorona. E eu vou assumir isso para mim e para ela, de que ela vai ser durante a vida dela toda chorona. Tá? Então, o temperamento, ele afeta, de primeira, algumas reações nossas, como a atenção, nosso nível de concentração. Ele afeta a nossa atividade, crianças mais agitadas, menos agitadas, mais tranquilas, aquelas crianças que você vê, às vezes, que ficam sentadas horas brincando com a mesma coisa, e outras que sentam ali por alguns 2 minutos e já precisam sair correndo. Então, altera o nosso nível de atividade e o nosso nível de afetividade, né? Crianças melancólicas, crianças da tristeza, são mais melosas, né? São mais carinhosas, são mais afetivas. As crianças é interessante, né, Pri? As crianças da raiva são mais agitadas e não são muito chegadas a chamego, tá? Então, vamos passar para os níveis para os tipos de temperamento, que são 4, tá? 2 temperamentos são mais da tristeza. O que isso quer dizer? Quer dizer que no primeiro momento em que a gente sofre uma frustração, o primeiro sentimento que nos toma é a tristeza. E os outros 2 temperamentos, que são da raiva, quando a gente sofre uma frustração, o primeiro sentimento que nos toma é a raiva. Dessa forma, esses 4 temperamentos primeiro foram desvendados por Hipócrates, e ele também falou que cada temperamento tem uma característica específica no corpo mesmo, sabe? Onde a gente consegue ver que o do colérico está ligado mais na bilis, do sanguíneo está ligado no sangue, né? O melancólico está ligado às vias aéreas e o fleumático ao pulmão, ligado ao ar. Essa foi uma descoberta bacana que eu fiz, porque em todos os outros estudos que eu já tinha feito, eu não tinha associado as características físicas ao temperamento. Então, ele nomeou que o rosto do sanguíneo é mais redondo, o rosto do colérico ele é mais comprido, o rosto do melancólico ele tem o olho mais arqueado, assim, né, mais baixinho, e o fleumático ele tem um rosto bem firme, sabe? Uma característica bem marcante do fleumático. O fleumático ele é do temperamento considerado a tristeza, porque ele é muito tranquilo. Na verdade, é uma criança que dá pouquíssimo trabalho, assim, né? Ele é considerado como a criança, nos elementos, ele é considerado a criança da água. Ele se adapta a todas as ocasiões e ao que é pedido, tá? Vamos então começar pelo sanguíneo. Eu vou começar pelas características e a gente fala um pouquinho do que ele tem de características bacanas e não tão bacanas, tá? Quais os defeitos que talvez que a gente tenha que trabalhar nessas crianças. Como eu falei, os testes você pode fazer pela internet, você acha, tem bastante testes na internet e são confiáveis. Para crianças, normalmente a gente pede para os cuidadores principal fazer o teste. A gente pede para mais de um cuidador fazer,
para comparar, né, se teve alguma divergência, tá ok? Então vamos lá, o sanguíneo, ele é comunicativo, ele é entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, sensível, crédulo, espontâneo, ele muda rápido de opinião, gosta de sair, passear, comer bem, ele é muito afetivo, otimista e esquece rápido principalmente, até mesmo quando briga, tá? O que a Pri falou? Olha só, eu já estudei temperamentos, mas essa parte é muito nova. Depois deixa a referência, por favor. Deixo sim, Pri. Eu não me lembro direito o autor, mas foi de um livro que eu achei. Eu te passo depois no privado, tá? O sanguíneo tem essas características bacanas e tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas, como, por exemplo, ele é muito volúvel, instável, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso, nunca chega no horário, ele não é pontual, ele é considerado legal com as pessoas de fora e normalmente com os de casa nem tanto. E essa é um problema também. Então, assim, o sanguíneo, ele é muito brincalhão, ele consegue fazer amizades rápido e fáceis, porém com as pessoas mais de fora. Dentro de casa ele é considerado muito mais duro, tá? E há algumas profissões que são características de sanguíneos, ator, vendedor e orador, porque ele é muito falastrão, ele gosta de conversar, ele gosta de contar história, ele gosta de falar, de contar como foi o dia, de falar o que ele viu, o que ele não viu. E ele é mais viajadão, assim, na maionese, sabe? Ele gosta do lúdico. Essa é uma característica muito importante para quando você for tratar com um sanguíneo. Principalmente se você... se o seu filho for sanguíneo e vocês baterem muito de frente, usar a ludicidade, contar historinhas, contar que o elefantinho fez tal coisa que não beneficiou a ele. Oi, Dani. Oi, Mari. O Davi. É a Mari, a mãe do Davi. Contar historinhas, então, que o elefantinho fez tal coisa. Vou dar um exemplo. Deixa eu buscar um exemplo. A criança tá quebrando os brinquedos dela. Então você conta que o elefantinho tinha muitos brinquedos e de repente ele começou a jogar os brinquedos e quebrar. E não tava bacana, a mãe dele não tava conseguindo repor os brinquedos. E aí as pessoas os outros elefantinhos começaram a não querer brincar mais com ele. Então, assim, você conta a história ensinando uma moral para o seu filho sem necessariamente apontar o dedo para ele, sabe? Você não vai falar com a criança, olha, filho, isso que você está fazendo é errado, né? Você está sendo errado, você é culpado pelos problemas. Não, você vai fazer de uma forma mais lúdica, tá? Então, se a sua criança for sanguínea, essa é uma forma muito bacana de lidar com isso, tá? É importante também explicar sobre prometer e não cumprir, porque o sanguíneo, ele é muito, como ele é muito volúvel, ele promete muita coisa e não cumpre. Então, é muito importante a gente ter isso com todas as crianças, mas principalmente com o sanguíneo. Quando você falar uma coisa, filho, a gente vai ali na frente, depois a gente volta, você volta realmente, sabe? São mentirinhas que às vezes a gente vai contando e a gente não dá fé que está sendo guardado pela criança, sabe? Às vezes a gente fala uma coisa pequena, a gente esconde uma coisinha boba e a criança está percebendo aquilo, sabe? A criança aprende por modelagem, aprende pelo exemplo. Então, se você... Ai, Jesus, fez um barulho de bicho aqui. Deixa eu fechar. Se você tá falando... Se
Se você mente para sua criança, você não pode exigir dela que ela não minta, sabe? Então é muito importante, principalmente com o sanguíneo, que é muito volúvel, que gosta de contar histórias, que assume às vezes responsabilidades que ele não vai dar conta na vida adulta, é muito importante desde a infância você começar já a modelar isso com a criança, tá? Também o sanguíneo, ele é muito ligado aos 5 sentidos. Então, assim, quando você for contar uma historinha, você faz uma expressão assim, arregala o olho e se assusta, se espanta e faz barulho e, sabe, todos os outros sentidos que possam ser aguçados e chamar a atenção para essa historinha que você está contando, que você quer ter uma moral por trás, tá? O sanguíneo também, ele tem muita dificuldade de se conectar com o interior. Então, por isso que é bom a gente entender as características de cada temperamento. Porque se ela tem dificuldade de se conectar com o interior e a gente quer levar o sanguíneo para fazer uma aula de yoga, fazer um curso de meditação, a gente sabe que isso vai ser muito difícil. Então, assim, é o que eu falo pra vida da gente adulta, sabe? Se você tem um marido sanguíneo, dificilmente você vai conseguir carregar ele pra fazer uma aula de meditação. Então, assim, ele pode até ir, mas ele não vai ficar satisfeito, ele não vai conseguir se concentrar, tá? Isso é inato da pessoa. E se algumas coisas não foram trabalhadas na infância, ele realmente vai ter muita dificuldade. Por isso é importante, no primeira infância, a gente estar focada nos tipos de temperamentos também, tá? Mas sempre lembrar daquilo que eu falei no início, quem chegou depois. Me preocupa muito a gente rotular a criança com um tipo de temperamento e, tipo, lavar as mãos e depois não querer mais resolver o problema da criança, tá bom? Deixa eu só beber uma água aqui, só um minuto. E hoje também eu vou fazer um negócio diferente, pra quem chegou depois e ainda não ouviu, quem tá aí, se tiver dúvidas no final, eu vou convidar pra entrar ao vivo. Quem desejar entrar ao vivo, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Eu espero que tenha alguém. Vamos passar pro colérico. O colérico também é outro temperamento da raiva. Como eu expliquei, a gente tem 4 tipos de temperamentos, 2 da raiva e 2 da tristeza. Oi, Fê, você chegou depois? Você vai querer entrar online? Se quiser, eu vou gostar, tá? 4 tipos de temperamento, 2 da tristeza e 2 da raiva. Isso quer dizer que a primeira emoção que nos toma é a tristeza, ou a primeira emoção que nos toma é a raiva, tá? Isso define o tipo de temperamento nosso. E vamos passar para o colérico. O colérico é o segundo tipo, né? O primeiro foi sanguíneo, que a gente falou. O colérico é o segundo tipo de temperamento da raiva. Ou seja, o primeiro temperamento que toma a pessoa quando ela é frustrada, quando ela é decepcionada, né? Quando ela não consegue atingir o objetivo dela, é a raiva. O colérico, ele é resoluto, independente, otimista, ele é prático, eficiente, decidido, líder, audacioso, agitado, rápido e tem uma vontade muito forte. Quando ele quer de verdade, sabe? E isso, e a gente vê muitas crianças coléricas, as crianças coléricas, o nível de birra delas é muito mais intenso, né? E essa é uma questão também muito importante, né? A gente pode fazer uma live depois só sobre birras, mas às vezes a gente quer controlar a birra, controlando a emoção e o querer daquela criança. E aí a gente vai podando, e a gente vai cortando o querer, a vontade forte que essa criança tem, e chega um adulto a virar pacato, sabe? A virar aquele, tanto faz, qualquer coisa, não sabe se expressar, não sabe colocar suas vontades. Porque, gente, o querer genuíno, ele é muito importante. O querer em sua essência, o querer mostrar aquilo que está incomodando a gente tem que ter muito cuidado ao podar isso da criança. A gente não pode, tá? Porque pode chegar na vida adulta um adulto que sofra bulimia, bullying. Pode chegar na vida adulta uma pessoa que entra em relacionamentos abusivos porque não sabe dizer não sabe se colocar, tá? A Fernanda tá falando, na hora da minha cria dormir,
Não vou poder ficar, mas você está explodindo luz na terra aqui. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Obrigada, Fê, obrigada. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai podar, né, as emoções das nossas crianças, tá? O querer das nossas crianças, tá? A gente costuma falar, a criança não tem que querer, aí depois a gente quer que chegue na adolescência e a gente fala, esse menino não quer nada com nada. Não quer nada com nada, porque você a vida toda ficou falando pra ele não querer. Né? E assim, tudo que a gente fala na infância é plantado. E tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe na adolescência e a gente colhe na vida adulta, tá bom? Defeitos, né? Coisas que precisam ser trabalhadas no colérico, então. Ele reage violentamente. É aquela criança que se arqueia para trás quando contrariada. É uma criança explosiva. É exagerado. Ele é empacado. Ele tem a personalidade combativa. Quer se destacar. Tem pouca compaixão. É aquele adulto que olha o mendigo na rua e fala: vai trabalhar, vagabundo. Tá ali porque quer, né? Tem pouquíssima compaixão. Ele é sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente. E a oposição só piora. É aquilo que a gente estava falando na questão da birra com o colérico. Se você for bater de frente com o colérico, só piora a situação, tá? Ele é muito de julgar. Ele tem essa característica de julgar. Então é importante a gente trabalhar isso com a criança desde a infância. Tá? Ensinando um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão, ensinando a se colocar no lugar do outro, que nem todos tiveram as oportunidades que a nossa criança está tendo. Então, isso tudo é importante se trabalhar desde a infância, tá? Profissões características do temperamento colérico são produtores, construtores, líderes, empresários, microempresários, empreendedores, tá? São pessoas. Então, se você cortar o querer da sua criança, o querer do seu colérico pequenininho, você vai estar tosando essa possibilidade dele ser uma pessoa que vai fazer muita diferença na vida da sociedade, tá? Então, como lidar com o colérico? Sempre, com todas as crianças é importante, mas com o colérico mais ainda, é importante a gente explicar as razões do nosso pedido. A razão da gente estar pedindo para ele guardar um brinquedo não é porque você está mandando. A razão dele guardar o brinquedo porque as coisas precisam estar organizadas, porque fica mais fácil na hora de procurar, porque alguém pode pisar e pode machucar. Essas são as razões do pedido que você está fazendo. A Aline entrou. Pamela, ai meu Deus, essa jogada para trás na hora da birra eu conheço. É característico, né? Então assim, nasce, sabe? Desde bebezinho você consegue perceber mesmo que é um colérico, sabe? O colérico, ele é muito, ele tem muita energia, sabe? E a gente precisa ter muito cuidado quando é preciso a gente conhecer os temperamentos, porque você vai saber que isso é dele, é característica dele. Aí você não corre o risco de chegar na hora de colocar o menino dentro de uma sala de aula, achar que ele precisa ficar as 4 horas que ele está na escola sentado ouvindo o professor falar, porque ele não é desse temperamento, ele tem muita energia, ele precisa se movimentar. Sabe? É diferente de uma criança melancólica que realmente vai conseguir ficar sentada essas horas todas ouvindo o professor falar. Tem um nível de concentração muito maior. O colérico, ele pega as coisas muito rápido. Então ele não vai aguentar ficar 1 hora ali sentado ouvindo o professor passar a informação e a informação vindo de fora para dentro. Sabe? A informação, ela precisa, o conhecimento, ele precisa vir de dentro para fora. Sabe? Ele precisa ser construído. Então, assim, isso é assunto para outra live a gente falar sobre educação, mas é uma questão importante da gente repensar, sabe? Onde a gente vai colocar as nossas crianças para estudar,
se aquela sala que ele vai conviver, quais são as outras crianças que vão estar naquele meio, sabe? E a escola está preparada para ter um colérico no meio de 20 melancólicos? Ou a escola vai detectar que o seu filho colérico, ele tem TDAH, sabe? Porque foi um diagnóstico por comparação, não foi um diagnóstico feito em cima do que deve ser feito. Exatamente, por isso estou correndo atrás de informação. Isso mesmo, Pamela. Sabe? Porque às vezes a gente acha que é colocar na escola e tudo que vem de lá tá certo. E as informações estão mudando, sabe? A gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás para ter essas informações e levar o melhor para os nossos pequenos, tá? E com isso a gente também pode, dentro de casa, começar a trabalhar isso com as nossas crianças, tá? Então, assim, para o colérico é importante você sempre explicar as razões do porquê que você está pedindo. Nunca o porquê, porque eu estou mandando. Se você for bater de frente, ele vai ser combativo e a situação só vai piorar, tá? Cumpra sempre o prometido. Isso com todas as crianças, né? Claro, com todo mundo, né? É muito importante a gente cumprir o prometido. Se você falou que você vai passar na volta em determinada loja, você passa. Se não foi possível passar na volta, você explica o porquê não foi possível, tá? E o colérico também tem muita dificuldade de pedir perdão. Então, às vezes, a gente quer que a criança peça desculpa a qualquer custo. E aí a gente vai estar criando uma criança fingida, sabe? Porque ele vai pedir desculpa da boca para fora, muito nervoso, mas não é aquilo que realmente ele está sentindo. Então, talvez você possa encontrar outra forma disso. Você me dá um abraço pode ser usado como desculpa. Sabe? Às vezes é difícil para ele verbalizar, me perdoa, me desculpa. E, por outro lado, você começa também, quando você errar, você perceber, você fala, meu filho, desculpa, dessa vez eu errei. Como eu falei no início, a criança aprende por modelagem, aprende pelo exemplo. Se você está pedindo desculpa, ela vai aprender a pedir desculpa. Teve um dia que eu vi uma dessas piadinhas de Facebook falando assim, ensinar a menina a rebolar é fácil, difícil é ensinar a pedir desculpa, falar bom dia, boa tarde, boa noite, ser educado, né? Essas palavrinhas de educação. E eu fiquei me questionando muito porque o meu filho está com 2 anos e ele está começando a aprender a falar, ele está com 2 anos e 3 meses. E ele fala muito obrigado. Sempre que a gente dá um copo d'água para ele, sempre que a gente vai descer do Uber, ele fala, moço, obrigado. Então, assim, isso é um exemplo. Se o seu filho não vê exemplo de você falando obrigado, não vê você passando pela portaria e cumprimentando o porteiro, falando, oi, fulano, bom dia, boa tarde, boa noite, ele não vai falar. Ele não tem esse exemplo. Então, assim, o que a gente está cobrando dos nossos filhos se a gente não está dando como exemplo, tá? Então, é importante a gente repensar essas questões. O melancólico. Posso mudar de tema? Se alguém ficou com alguma dúvida nos temperamentos da raiva, eu paro um pouquinho, tá? Pra quem chegou depois, eu vou abrir... É verdade. É isso mesmo, Claudina. No final eu vou abrir pra pergunta, tá, gente? Se alguém ficar com dúvida e quiser entrar ao vivo comigo, vai ser um prazer. Tá? O melancólico, então. Eu tenho que andar rápido, senão meu tempo vai acabar. O melancólico, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista. Idealista, ele é leal, afetivo, reflexivo e reservado. Ele é mais lento, tá? O melancólico é lento. Ele precisa de mais tempo para absorver um conhecimento, diferente do colérico, tá? Essas são as características boas, né? Vamos para características não tão boas. Ele é egoísta, amuado, né? Muito calminho, pessimista, ele é muito teórico, ele é confuso, meio antissocial, não gosta muito de interagir, ele é crítico, lento, né? Então, com isso, com essa lerdeza, ele se atrasa com facilidade.
Ele tem dificuldade, ele é normalmente indiferente, tá? Então a situação está acontecendo, ele tem uma certa indiferença. Então tem diferença da raiva e o colérico? Não, o colérico é da raiva, tá? O colérico e o sanguíneo são dois temperamentos da raiva, tá? A diferença é que o colérico ele é mais da ira, mais do ódio, e o sanguíneo, a primeira sensação, a primeira emoção que o toma é o da raiva, do sanguíneo também, só que ele é mais não vai dar valsa, sabe? Assim, ele esquece mais fácil, ele não guarda tanto rancor como o colérico, tá? Mas ele é mais comunicativo, assim, mais alegre, gosta de contar mais piada do que o colérico, mas também nunca chega no horário, é uma coisa parecida com o melancólico, mas o sanguíneo ele é mais bom vivant do que o colérico, tá? O colérico é mais pro combate, tá? Ele é mais combativo do que o sanguíneo. Agora, o melancólico e o fleumático são dois temperamentos da tristeza, tá? Que é o primeiro temperamento, a primeira emoção, sensação que os toma é a tristeza. Características, profissões da característica melancólica são artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Como lidar com o melancólico? Gente, pelo amor de Deus. Evitar ser duro com o melancólico. Sabe, o melancólico ele já é da tristeza. Ele já acha que todos os problemas do mundo é dele. Ele já acha que se o mendigo tá ali na rua pedindo dinheiro, que a culpa é dele e que ele tinha que fazer alguma coisa para resolver aquilo. E ele nem dorme por causa daquilo, sabe? Então, se a gente for muito duro com a criança melancólica, vai aumentar esse nível de tristeza dela. São crianças muito mais propensas a ter depressão. Então, assim, um tratamento muito atencioso com as crianças melancólicas é importante, tá? É muito importante você estar atento a todos os movimentos do melancólico, sabe? A todas as possíveis necessidades dessa criança, tá? Ele é muito, muito emotivo. Então, assim, se você gritar com ele, do temperamento dele ser lerdo. Então, se você gritar, ele vai se sentir pior, sabe? Ele vai se sentir o causador dos seus problemas, sabe? Realmente a minha mãe não chega no horário nunca por minha causa, sabe? Eu atrapalho tudo aqui dentro da minha casa. Então, isso é muito, muito importante, tá? Também é importante muita informação para o melancólico. É importante, assim como eu falei para o colérico, a gente explicar o porquê das coisas. É muito importante a gente passar todas as informações de tudo o que vai acontecer, de tudo que vai passar durante o dia, de como as coisas podem acontecer, de quais os imprevistos que podem ocorrer. É importante a criança ter todas essas informações para que ela vá mais tranquila para o dia, tá bom? Vou passar para o fleumático, senão o nosso tempo vai acabar. O fleumático, ele é calmo, tranquilo, ele é cumpridor das suas tarefas, ele é eficiente, conservador, prático, líder, ele é o bom vivant, paz e amor, ele é um ótimo mediador, ele tem boa memória, ele é brincalhão, com quem ele tem intimidade. Uns poucos defeitos, que ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo. O melancólico também é muito contemplativo, então ele fica assim, namorando as estrelas, pensando em qualquer outra coisa, ou não pensando em nada, só olhando a estrela mesmo, sabe? O melancólico ele é assim. E o fleumático também, ele é desconfiado, ele é pretensioso e introvertido, tá? Quando ele não tem intimidade com as pessoas. Mas o fleumático, ele é a criança que menos dá trabalho. Aquela criança que você fala assim, nossa, tudo que eu peço faz. Tudo que
tudo que tem que fazer, ela faz, às vezes sem eu nem pedir, sabe? Esse é o fleumático, então é muito difícil ter um combate com uma criança fleumática, tá? Ou até com um adulto, né? Profissões, né, de fleumáticos. Diplomatas, administradores, professores, técnicos, normalmente pessoas que têm que lidar com o público em geral, com grandes públicos, né? São características de fleumático, tá? O que precisa estimular na criança fleumática? O agir. Porque ele pode ficar muito pacato, sabe? Pode ser um adulto muito sem correr atrás dos objetivos, sabe? Então, se você tem uma criança fleumática e ela gosta de jogar bola, incentiva, sabe? Leva no torneio, leva no jogo, incentiva aquilo, sabe? Do que a criança gosta para que ela tenha essa vontade de fazer as coisas, sabe? Porque o fleumático, ele é muito assim, não deu certo, tudo bem. Ele, sabe? Os temperamentos da tristeza são mais assim. Não deu dessa vez? Então tá bom. Vou deixar pra lá então. Sabe? Não tem vontade muito forte, diferente da raiva, tá? Então isso é importante a gente trabalhar. Agora, se tiver alguém que queira entrar, tá? Ao vivo, a gente tem alguns minutinhos. É só pedir aí. É só sair e entrar de novo e pedir pra entrar ao vivo comigo, tá? Outra coisa importante do fleumático, é importante você fazer ele se sentir importante na missão. Faça o fleumático se sentir membro daquela missão, sentir que ele vai fazer a diferença e ele vai cumprir o que está sendo pedido, tá? Temos um pedido, toda materna. Que bom! Aí, por fim, eu vou terminar. Deixa só a gente... entrou. Vai. Tudo escuro. Tá me ouvindo? Tá dando eco. Vocês estão vendo ela, gente? Oh, que dó. E eu não sei nem responder. Toda materna. Saiu. Pede de novo, tá? Eu vou só concluir aqui o que a gente pode resumir, tá, gente? Como a gente pode agir com todas as crianças, né? Em todos os momentos difíceis, assim, de birra, vamos considerar. Sempre, então, conversar no primeiro momento. Não estava dando para ouvir não, né, Pri? Quem quiser entrar, eu estou à disposição. Conversar, então, no primeiro momento, a primeira coisa a agir dessa forma. Não estava aparecendo, Pamela. Mas se vocês quiserem entrar, Pri, Pamela, eu vou gostar, tá? Primeiro, então, gente, um passo a passo, assim, rápido, para a gente poder lidar com momentos difíceis de todos os temperamentos das crianças, tá? Que ajuda a gente a lidar de maneira mais respeitosa com as nossas crianças e a coordenar aquilo que a gente tá querendo ensinar para os nossos filhos, tá? Primeiro, então, conversar, explicar que aquilo que aconteceu realmente não poderia estar acontecendo, que ele precisa desligar a televisão, por exemplo. Nomear o sentimento e explicar as emoções da criança. Então, você senta com a criança, explica para ela, filho, que você está sentindo frustração porque você queria continuar assistindo a televisão. Eu também gostaria muito, nesse momento, de estar assistindo a televisão e agora é hora da gente tomar banho. É importante a gente usar o conector E, porque às vezes a gente usa muito mais, e o mais ele é muito pesado, ele tem muita carga, e ele é um conector de oposição. Então, ele está negando tudo aquilo que a gente falou antes. Tá? Então, sempre uso o conector E. Eu sinto que você está frustrado nesse momento, a gente não pode fazer isso,
e agora é hora da gente tomar banho, tá bom? Reconhecer as razões da criança é importante. A Pri falou que tá todo mundo dormindo, que ela não consegue. Pri, porque realmente a Priscila tá falando da Alemanha. Então, assim, lá já é bem madrugada. Ela é que tá madrugando aí com a gente. Reconhecer as razões da criança. Então, isso ajuda a gente. Quando você consegue pensar, se você tivesse 4 anos, que você também não gostaria de continuar assistindo televisão ao invés de tomar banho para dormir, ajuda a gente a ter mais empatia pelo aquele momento da criança, aquelas emoções que estão frustrando a criança naquele momento, tá? Porque o que é a birra? A birra é uma explosão emocional daquilo que a criança não consegue expor de maneira de uma comunicação como a nossa, como adulto, né? Se ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, então ela acaba fazendo a birra, gritando, chorando. E às vezes até a gente, né, como adulto, a gente faz birra, né? Às vezes com o marido, fecha a cara, vira de costas, né? Até conseguir aquilo que a gente quer. Então, assim, a gente não é muito educado emocionalmente, então vamos fazer isso com nossas crianças, tá? E quarto, orientar, dar opções, mostrar aquilo que a gente gostaria que a criança fizesse. E agora é hora da gente tomar banho. Se a gente vai tomar banho, você vai levar que brinquedo pro banho? Então você pode dar opções para a criança nesse momento, tá? E num próximo momento também, você pensar como que você pode estar conduzindo aquele... Minha cara não permite aparecer. Ah, Pamela, pode aparecer. A gente vai adorar. Se for o caso, a gente nem deixa salvo, a gente conta só pro pessoal que tá aqui. Orientar e dar opções, tá? Então, às vezes é o caso da gente até pensar no próximo dia. Se a gente já sabe que a criança tem essa dificuldade de desligar a televisão porque é hora de jantar, de tomar banho, de dormir, então a gente pode ir avisando com antecedência. Né? Aquilo que a gente faz com o adulto, a gente agir com a criança de acordo com a gente age com o adulto que a gente ama e que a gente respeita. É muito importante, porque com um adulto, com seu marido, você não chega aqui, tá na hora de desligar a televisão, vou desligar a televisão porque você vai jantar agora. Né? A gente não fala assim com um adulto. Então, assim, conversa com seu filho. Aqui, filho, daqui a pouco tá na hora da gente jantar. Então, eu preciso que você desligue a televisão. Você vai assistir mais um episódio do desenho? Tá, deixa terminar o desenho, tá bom? Não desliga. E faça até mesmo, você pode fazer até com que ele desligue, sabe? Em alguns momentos pode dar certo, tá? Você dá o controle para a criança e fala assim, aqui, eu vou deixar aqui para você desligar e eu tô te esperando pra gente jantar, tá bom? E valorize o acerto, gente. Porque a gente foca muito no problema. A gente foca pouco nos resultados. A gente foca pouco quando os nossos filhos acertam. A gente fala, nossa, o menino é chorão, o menino é teimoso, o menino é mal educado. Mas a gente nunca fala quando ele é educado, quando ele é carinhoso, quando ele é atencioso. Ô, Pri, aí é colérica também? Ela disse que funciona muito com a colérica lá. A questão de dar a opção de desligar o controle, né? Imagino que seja isso. Então, valorizar o acerto, gente. Assim, a criança pediu desculpa. Nossa, filho, você foi tão carinhoso, foi tão atencioso em pedir desculpa, em resolver aquele problema do coleguinha, sabe? Vamos valorizar o que foi feito o que a gente espera que a criança faça. Vamos valorizar, tá legal? Eu espero ter tirado todas as dúvidas. Queria deixar uma mensagem só pra gente não ir dormir sem ela, tá? Que cada palavra dita sobre a sua criança é uma semente plantada. Sabe? E essa semente plantada a gente vai colher na adolescência e na vida adulta. Então, o que você quer colher no futuro? Se você quer um ser humano pacato, submisso, ou você quer aquele que corre atrás dos objetivos, que empreenda, que seja empreendedor da própria vida, tá? Eu espero que tenha atendido todo mundo. Que bom que você adorou, Pamela. Se ficou alguma dúvida e vocês quiserem me chamar no direct, fique à vontade. Quem não conhece meu YouTube ainda, gente,
Eu tô começando os vídeos por lá. Vai lá e clica lá no sininho, se inscreve para quando sair um vídeo novo. Hoje eu vou subir um vídeo da live da semana passada, que foi em dupla. Foi com a Ana Paula e a gente falou sobre alimentação e a relação mãe-filho com o alimento, tá? Obrigada, Pri. Obrigada por você ter ficado até agora. Para Pri, eu sei que já é de madrugada. Então, quem não conhece meu YouTube, passa lá, Mamãe Fê. Se as informações forem interessantes, indica a live nesse aviãozinho aí, indica para outras pessoas. Deixa salvo. Adorei, obrigada mais uma vez. De nada, Paloma. Foi um pedido seu, né? Na verdade, a Paloma, numa das lives anteriores, tinha pedido o tema sobre temperamentos. Eu espero que tenha atendido. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me chamar no direct. Eu faço atendimento individual também, online. Se o caso aí tiver crítico, a gente pode estar conversando, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite e fiquem com Deus. Toda segunda-feira, 10 horas, a gente tem live, tá bom? Beijo, tchau. E eu vai ficar salvo, tá? 24 horas. Um beijo. Beijo, pai. Tchau.